Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Lembrando que o canal Machão da Gama tem duas edições diárias, né? Uma pela parte da manhã, por volta ali das 10 horas da manhã, e essa edição da parte da tarde, sempre ali por volta das 5, 6, às vezes 7 horas da noite, beleza? Então, você que está chegando aqui agora, se inscreva, a sua inscrição é muito importante para o canal continuar crescendo aqui na plataforma. Deixe o seu like para o YouTube entender que você gostou aqui do conteúdo, também é muito importante o seu like, enfim. Vamos falar aqui de Vasco da Gama, a gente vai falar sobre o julgamento de Felipe Coutinho no STJD, a gente vai falar sobre Léo Jardim, que renovou seu contrato até 2030 com o Vasco da Gama e passa a ser o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro. A gente vai falar sobre a venda de um atacante que o Vasco finalizou no dia de hoje e você vai entender aqui. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem um oferecimento da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. A Mais Ágil resolve isso para você, sem burocracia, e coloca a grana lá na tua conta, beleza? O link tá aqui na descrição desse vídeo, as informações estão na tela, é só você procurar a Mais Ágil. Vamos começar falando sobre Léo Jardim, né? O Vasco acertou hoje a renovação de contrato do arqueiro Léo Jardim. O diretor de futebol Admar Lopes e o staff do goleiro se reuniram e destravaram, né, as negociações para a assinatura do contrato até 2030. O Vasco, inclusive, já anunciou de forma oficial a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim. As conversas avançaram após uma nova oferta do Vasco numa reunião realizada com representantes do goleiro no dia do jogo contra o São Paulo, última partida do Vasco antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A reunião com o empresário Paulo Pitombeira aconteceu na própria cidade de São Paulo e teve participação do Pedrinho e também do CEO Carlos Amodeu. O Léo Jardim tinha contrato com o Vasco até o fim desse ano, mas havia uma cláusula ali de renovação automática por mais um ano, caso ele disputasse 50% dos jogos. A renovação do contrato do Léo Jardim era uma das prioridades, né, da diretoria do Vasco. As conversas estavam se arrastando há meses, mas finalmente conseguiram ali chegar num acordo. Léo Jardim é titular absoluto do Vasco, disputou 138 dos 143 jogos possíveis desde a sua chegada ao Vasco da Gama no começo de 2023. E segundo aqui a informação do jornalista Caê Mota, do Globoesporte.com, com essa renovação, o Léo Jardim passa a ser o goleiro com o maior salário do futebol brasileiro. E no elenco vascaíno, ficando apenas atrás de Felipe Coutinho. Então, uma grande valorização salarial para o Léo Jardim, sendo hoje o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro. Chama atenção, né, essa notícia, primeiro, do Vasco ter condição, né, de pagar o maior salário para um goleiro no futebol brasileiro. Isso é uma notícia boa, né, sinal que o Vasco está aí podendo ser competitivo no mercado. E chama atenção, é claro, também essa valorização, né, que o Vasco deu ao Léo Jardim, e acho que é uma valorização justa pelo que ele apresentou até hoje com a camisa do Vasco da Gama. Então, tá confirmado agora, né, o Vasco já anunciou de forma oficial, Léo Jardim fica no Vasco até 2030, contrato renovado do goleiro Léo Jardim até 2030, uma excelente notícia para o torcedor vascaíno. Eu acho que se o Vasco perdesse, né, o Léo Jardim, se o Vasco não conseguisse ficar com o Léo Jardim, seria muito difícil achar uma reposição, achar um goleiro do nível do Léo Jardim.
é difícil de encontrar. Léo Jardim hoje é um goleiro nível seleção brasileira, né? E o Vasco sofreu durante muito tempo por não ter um goleiro que passasse segurança. O Léo Jardim passa essa segurança, passa tranquilidade ao torcedor do Vasco. Então acho que o Vasco manda bem demais nessa renovação com o Léo Jardim. Um grande acerto, né? A renovação do contrato do goleiro. Bom, quem renovou o contrato recentemente foi Felipe Coutinho e o seu novo contrato já apareceu no bid da CBF, tá? O novo contrato de Felipe Coutinho já apareceu no bid da CBF, ou seja, ele está regularizado, 100% regularizado e já pode atuar com a camisa Cruz Maltina. Então, como ele está regularizado, o Felipe Coutinho vai viajar para Brasília e vai enfrentar o Botafogo. O novo contrato dele já está ok lá no bid da CBF, então ele tem condição de jogo e vai para esse jogo contra o Botafogo. Felipe Coutinho, que foi julgado hoje de manhã pelo STJD, corria risco de sofrer uma punição por conta da expulsão que ele levou na partida contra o Fortaleza em São Januário, uma confusão ali com o Marinho, não sei se vocês lembram. Acabou que o Marinho e o Felipe Coutinho foram expulsos ali naquela situação. O Felipe Coutinho foi julgado hoje pelo STJD, mas ele tomou apenas uma advertência. Ele podia pegar até 4 jogos de suspensão, mas ele tomou apenas uma advertência, ou seja, está 100% liberado para enfrentar o Botafogo lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Liberado por conta da expulsão, que não deu em nada, né? O julgamento não deu em nada, e liberado porque o contrato novo também já está regularizado no bid da CBF. Então, Coutinho vai a campo, né, para esse jogo contra o Botafogo. Mais uma boa notícia aí sobre o nosso Vascão. Para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar da venda de um atacante que o Vasco acertou para o futebol português. O atacante de 21 anos, Cauã Paixão, que estava emprestado ao Polícia Zitomir da Ucrânia, está sendo negociado em definitivo com o Leixões de Portugal. O Vasco vai manter ali parte dos direitos econômicos do jogador para poder lucrar com uma venda futura. Cria das categorias de base do Vasco da Gama, o Cauã Paixão fez apenas 4 jogos pelo profissional do clube. O seu único gol pelo Vasco foi marcado no empate com o Sampaio Corrêa, lá em Saquarema, no Campeonato Carioca do ano passado. Em junho de 2024, ele foi emprestado ao clube ucraniano, que ele está no momento, atuou em 19 partidas, fez 1 gol e teve a sua passagem prejudicada ali por uma lesão, né, na reta final do seu empréstimo. No Leixões de Portugal, que disputa a 2ª divisão de Portugal, ele vai atuar ao lado de outros brasileiros, como o atacante Ayrton e o zagueiro Rafael Santos, ambos ex-Flamengo. Então o Vasco acertando a venda do Cauã Paixão para o futebol português, aparentemente sem algum valor expressivo, apenas mantendo aí uma boa porcentagem dos direitos econômicos do jogador. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!